Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Benjamin Ribeiro, trabalho e coopero na Assembleia de Deus aqui em São Luís, auxiliando o muito digno pastor José Guimarães Coutinho. E hoje, pela graça do Senhor, estamos aqui para trazer um breve comentário desta nossa última lição do trimestre, em que estamos estudando sobre a vida da rainha Esther. Antes, porém, dá graças a Deus pela vida do nosso presidente de nossa convenção, pastor Francisco Soares Raposo Filho, e louvar a Deus por toda a diretoria da nossa convenção. Dá graças a Deus pelo amplo progresso do trabalho do Senhor Jesus no nosso estado. Hoje nós temos uma lição de excelência, a última desse trimestre, tratando sobre Esther, a portadora das boas novas. O textuário desta lição nos diz: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, conforme Esther, capítulo de número 8, versículo 16. A verdade prática nos diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Ao longo da nossa lição, nós estudamos sobre a vida dessa jovem chamada Esther. E estudamos todo o seu trabalho, todo o seu projeto, como ela foi escolhido, como tudo aconteceu. Porém, sempre esteve ao lado dessa história o homem Mardoqueu, que foi com certeza uma base muito segura, muito firme para a vida de Esther, visto que esta ficou sem seus pais muito cedo e ficou sob a tutela de Mardoqueu, seu primo. E o que observamos em toda a história foi um homem simples, um homem presto, um homem educado, que alcançou trabalho ali no Palácio Real. Mas a Bíblia diz que ele estava ali diariamente, assentado no seu posto de trabalho, trabalhando com toda sabedoria, entendimento e humildade. A gente observa muito na vida de Mardoqueu a humildade. Esse passou aquele caso em que nós conhecemos bem, em que ele ouviu, em que ele viu alguém tramando a morte do imperador. Foi então que ele comunicou à rainha e o homem foi livre da morte por aqueles seus algozes. Passado algum tempo, alguns anos, veio à tona exatamente sobre o que teria sido feito com este homem chamado Mardoqueu. E Mardoqueu, após toda a história da humilhação de Amã, que nós já estudamos, a Bíblia Sagrada nos diz com toda clareza que ele ocupou o posto mais alto depois do grande imperador, ali daquele grande império. A Bíblia nos fala, meus queridos irmãos, que Deus, ele abomina a exaltação, mas ele levanta os humilhados. Ele levanta. Temos diversos exemplos na Bíblia de como, na verdade, deve proceder o homem de Deus. Mardoqueu alcançou aquele posto importante, mas eu fico maravilhado com o texto sagrado que nos diz do seu comportamento. Comportamento. Esther, capítulo 10, o versículo 3, fala exatamente sobre isso. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus. Grande, observe esta palavra, agradável para com a multidão de seus irmãos. Nós temos observado essas coisas e nós aprendemos bastante com este homem, porque ele não se exaltou, ele não humilhou seus irmãos quando alcançou aquele posto de grandeza ali naquele grande palácio. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era agradável, trabalhando com alegria para os seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da nação. Que belos exemplos nós temos aqui exatamente na vida deste homem. Por questão de tempo, devo citar para você a vida de José. José foi exatamente um homem que, a princípio, tinha tudo para dar errado a sua vida, mas ele tinha temor de Deus, tinha humildade para servir a Deus, e a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 41, são diversos capítulos que ocupam falando da vida de José, que José, ele também alcançou um posto muito alto
na política ali do Egito. No capítulo de número 41, versos 38 a seguir nos diz: E disse Faraó a seus servos: Acharemos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Meus queridos, isto aqui é algo maravilhoso. A exemplo de Assuero, que tirou o seu anel e colocou na mão de Mardoqueu, e a história vai nos relatar que era o mesmo anel que ele tinha colocado em Amã, opositor de Mardoqueu. Mas Deus sabe honrar os seus. Tudo tem um tempo, diz a palavra em Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado. Mardoqueu foi exaltado, recebeu o anel que o rei lhe concedeu, à semelhança de José também, que foi exaltado e recebeu o anel do rei ali no Egito. Então, essas coisas nos faz lembrar que nós somos servos do grande Deus, onde nós almejamos o céu de glória. Receba esta palavra, seja abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai, te agradecemos por esse momento especial de meditação da Tua Palavra. Seja conosco a Tua graça, o Teu amor, e dá-nos cada dia, Pai, que sejamos humildes diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para Te servir e servir os nossos irmãos. Seja a Tua bênção com todos, é o que oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.